Nosso assunto a partir de agora no Tom Maior é o projeto Recomeço da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que foi premiado no concurso de teses e práticas exitosas do 8º Congresso Nacional de Defensoras e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse projeto da Defensoria, com a coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública de Goiás, a defensora pública Bruna Nascimento. Doutora Bruna, uma boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer. Doutora Bruna, como que funciona, na verdade, né, o projeto Recomeço? Ele foi lançado, se eu não estou enganada, no ano passado, em 2021, né? Como que foi pensado esse projeto e também quais os resultados, né, que levaram, então, a essa premiação neste concurso? O projeto Recomeço ele foi idealizado pela Defensoria Pública em conjunto com a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais, a DEPAI, por intermédio do Dr. Kelps, que é o delegado da DEPAI atualmente. E o que a gente verificou, né? Que os adolescentes que cometem ato infracional, que passam pelo sistema de justiça, eles vêm de um contexto de vulnerabilidade muito grande. E quando eles passam pela primeira vez pelo sistema de justiça, ali na delegacia, eles recebem diversos encaminhamentos. Só que são encaminhamentos que muitas vezes eles não são efetivados por vários motivos, né? Porque a própria família não tem condição de buscar eventual local que ela é encaminhada, pela falta de dinheiro, às vezes pela falta de compreensão daqueles encaminhamentos que foram realizados. Então, por exemplo, um adolescente que já está com uma evasão escolar de muitos anos, né? Ele recebe ali, olha, você está fora de escola, você precisa se matricular, mas eventualmente ele sai dali e não efetiva essa matrícula, ele precisa de, por exemplo, um acompanhamento psicopedagogo ou de uma terapia, e a rede não consegue, muitas vezes, comportar e disponibilizar todos esses encaminhamentos necessários. Então, o projeto Recomeço ele veio como uma rede de apoio, tanto pública quanto privado, né, de parceiros que adotaram essa proposta junto conosco, a fim de dar oportunidades a esses adolescentes que iniciaram ali na prática de ato infracional. Então, ele é baseado em 5 frentes, né, e a gente iniciou já a primeira frente desde o ano passado, já temos a funcionamento em 1 ano, que é a Frente da Cidadania. E todo adolescente que chega, que dá entrada ali na delegacia, ele chega pelo cometimento de um ato infracional, pela suspeita, enfim, é averiguado se ele tem documentação. E muitos deles, né, apesar de estar ali já às vezes com 16, 17 anos, não possuem documentação. Então, a gente já providencia direto na delegacia. Nós temos uma sala do projeto Recomeço dentro da delegacia, que foi toda estruturada pela Defensoria Pública, com auxílio, inclusive, financeiro do Ministério Público do Trabalho, que também nos auxiliou na efetivação desse projeto. E assim que o adolescente chega ali, se ele não tem documentação, ele não tem, por exemplo, certidão de nascimento, a gente consegue já pedir via CRC Ajude a segunda via de certidão de nascimento dele. Ele não tem RG, a gente já tem um posto de confecção de documentos dentro da própria delegacia, dentro da sala do projeto Recomeço, onde ele já faz essa documentação, claro, sem nenhum tipo de custo, sem agendamento, de forma muito simples, e em menos de 1 semana ele pode voltar ali e buscar a sua documentação. Então, assim, a documentação já está em funcionamento há mais de 1 ano, e agora a gente deu mais um passo, né? Conseguimos o aplicativo do projeto Recomeço, que é o que vai facilitar e, de fato, assim, dar pernas para o projeto para que ele se efetive e, enfim, caminhe sozinho. Que agora a gente vai efetivar as outras frentes, que é relacionada à educação, à saúde, ao lazer, ao primeiro emprego, à profissionalização, que são os parceiros, né, que compraram essa ideia com a gente, que vão, através de um outro perfil, né, conseguir alimentar esse sistema e disponibilizar essas oportunidades. Então, por exemplo, a gente tem lá o Senai como parceiro. O Senai vai disponibilizar vagas de cursos que, por intermédio do projeto Recomeço, a gente vai encaminhar esses adolescentes de uma forma muito prática, sem a burocracia, né, de, às vezes, principalmente para esse público que é bastante vulnerável, tenha que buscar sozinho, né? Os adolescentes que às vezes não têm ali a companhia dos familiares que estão trabalhando, que não conseguem acompanhar, enfim. Então, a gente tem essa rede, né? E estamos angariando pessoas
para que façam parte desse programa junto conosco e já aproveito esse canal aqui de comunicação para convidar eventuais empresários, a sociedade civil que tenha projetos, que tenha programas. Olha, eu tenho um curso de pintura no setor, na região noroeste, eu tenho aqui o futebol da região tal. O projeto Recomeço, ele vem para tentar unificar todas essas oportunidades e a gente consiga que, de fato, essas oportunidades cheguem até os adolescentes, desses adolescentes que às vezes são os que mais precisam. E, doutora Bruna, a senhora falou sobre essas 5 etapas, né? Tem uma previsão, né, de quando as outras também vão começar a iniciar ali um planejamento, metas já estipuladas para funcionamento das outras etapas desse processo? Temos sim. Na verdade, a gente já recebeu o programa, que era o ponto que a gente faltava ali, né, para dar o prosseguimento, né, para que a gente conseguisse unificar de uma forma virtual todas essas oportunidades, porque a ideia do sistema é que a gente consiga alimentá-lo. Por exemplo, eu tenho um curso que vai durar 2, 3 meses. Esse curso ele precisa entrar no sistema e quando acabar as inscrições ou acabar o curso, ele sair do sistema. Então, isso de forma manual era muito difícil da gente fazer. E agora o sistema já está pronto desde semana passada. Essa semana já temos uma série de reuniões com diversos entes que a gente vai trazer como parceiros. E a ideia é que a partir de hoje essas outras frentes já também sejam concretizadas. E olhando assim para um aspecto geral, né, que a senhora atua aí na Defensoria Pública, coordenadora desse núcleo de infância e juventude, quais são, assim, na avaliação da senhora, as principais dificuldades, os principais obstáculos, né, para a ressocialização desse jovem, né, que tem ali algum conflito com a lei? Eu quero até aproveitar e falar, né, nós ganhamos aí o primeiro lugar com esse projeto Recomeço no Congresso, agora no 8º Congresso Nacional de Defensoras e Defensores Públicos da Infância e Juventude. E nesse congresso, só um parênteses, nós inovamos bastante porque nós trouxemos os adolescentes, tanto dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, adolescentes dos antigos abrigos, né, das entidades de acolhimento, adolescentes do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, enfim. Nós buscamos trazer adolescentes em diversas situações de vulnerabilidades que são nossos assistidos, né, assistidos pela Defensoria Pública, para a participação ativa desse congresso. E a gente teve ali os cerimoniais, as apresentações culturais, quem apresentou as palestras, quem fez, enfim, toda essa solenidade foram os próprios adolescentes, inclusive adolescentes do centro de internação. Então, assim, o que a gente percebe, que eu venho reafirmando isso em cada oportunidade que eu tenho, o quanto esses adolescentes precisam de oportunidades. O quanto ali, por exemplo, no Congresso, como cerimoniais, como apresentadores, como cantores, como músicos, enfim, como eles se transformam, né? Como eles precisam dessas oportunidades para que eles, de fato, saiam desse contexto de vulnerabilidade e proximidade com a criminalidade. Então, o projeto ele vem com essa proposta, com a proposta da gente munir essas famílias, munir esses adolescentes de oportunidades, né, longe da criminalidade, para que eles possam, de fato, reconstituir sua vida, né, dando um novo sentido. Então, essa é a proposta e eles precisam realmente, assim, a gente precisa se envolver como comunidade, né, como corresponsáveis que somos, segundo a própria Constituição, para que se a gente busca um futuro melhor, a gente possa, então, se doar agora, abraçar projetos, não só o Recomeço, mas como outros projetos que a gente tem aí na sociedade, para que a gente tenha a possibilidade de ter uma juventude mais comprometida com a cidadania. Também, né, o projeto, até mesmo para não acontecer, né, doutora Bruna, a questão da reincidência do jovem, ele acabar voltando para o crime também. E dentro desse aspecto, né, a senhora mencionou aí a participação da comunidade, da sociedade, queria que a gente falasse um pouco mais sobre o papel da sociedade nesse processo de ressocialização. Eu pergunto isso porque só pelo simples fato da pessoa ter ali uma ação penal contra ela já cria um rótulo ali dentro da sociedade, né? Ela carrega ali uma marca que impede mesmo acesso à educação, acesso ao trabalho. Qual que é o papel, né, da sociedade? Esse desafio também é da sociedade? Qual é o papel de todos nós dentro desse projeto também?
É um desafio mesmo, é um desafio que é trazido para a gente desde a Constituição, porque lá no artigo 227 ele já fala que é dever do Estado, da família e também da sociedade a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, estamos todos nós aí, às vezes, em falta, às vezes, com algum programa social, com algum envolvimento. Eu não digo só da sociedade se envolvendo com terceiras crianças e adolescentes, mas dentro da própria família, né? Dentro daquele próprio contexto da escola, do amiguinho, do afilhado, do sobrinho, dos filhos, né? De garantir essa ampla participação de crianças e adolescentes ali na vida em comunidade. A gente percebeu que em alguns poucos momentos, né, que a gente já consegue inserir esses adolescentes do projeto em algumas atividades, o quanto eles incorporam, né, aquele papel que eles estão exercendo, né, e o quanto é importante esse acolhimento. Quando você conversa com um adolescente, por exemplo, num centro de internação, um adolescente numa entidade de acolhimento, até a fala, o modo de falar, né, é específico né, daquele nicho, às vezes, daquele meio, né, que ele precisa se identificar, porque senão ele também não é bem quisto naquele meio. E quando você traz ele para um outro meio, para um meio de cidadania, que ele se sinta também importante, que ele não está ali como um adolescente que cometeu um ato infracional, que responde a um processo infracional, né, criminal, que a gente fala para os adultos, mas ele está ali como uma pessoa importante, como uma pessoa que está contribuindo, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele incorpora esse papel e isso reflete, como você bem mesmo mencionou, na diminuição da reiteração, né, da reincidência que a gente fala para os adultos, né, e a reincidência, a reiteração na juventude ela é muito menor que dos adultos. Então, a gente realmente tem essa possibilidade de salvamento, de busca, de acolhimento desses adolescentes, que eles estão, sim, abertos a essas novas oportunidades. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, doutora Bruna, uma curiosidade, na verdade, eu queria saber como que funciona, né, ali o trabalho também dentro do centro de internação, dentro de unidade socioeducativa aqui no estado de Goiás. A Defensoria Pública ela presta assistência jurídica integral e gratuita, né, à população vulnerável economicamente, e no caso da infância e juventude, essa atuação ela não se restringe à questão financeira, né, a hipossuficiência econômica que a gente chama, mas a gente assiste a todos aqueles que têm uma hipossuficiência funcional, né, uma vulnerabilidade ali, que em razão da própria condição necessita dessa atuação da Defensoria. Então, a Defensoria ela atua também na defesa dos adolescentes, tanto nos procedimentos de apuração de ato infracional, que é o processo criminal que a gente fala dos adultos, né, quando até chegar numa sentença, que pode ser em meio aberto e meio fechado, quanto também durante o cumprimento da medida socioeducativa, seja as prestações de serviço à comunidade, liberdade assistida, que são fiscalizadas pelo próprio município, né, cada município por intermédio dos CREAS, seja as medidas em meio fechado, que são a internação e a semiliberdade. Então, nós temos essa atuação, inclusive, dentro dos centros de internação. E o que eu sempre busco mencionar, e a gente tratou bastante isso nesse congresso, nesse 8º congresso, é o quanto o papel da rede protetiva, que a gente chama na infância e juventude, que inclui aí a defensoria, juizado, os promotores de justiça, conselho tutelar, conselhos municipais, conselho estadual, sociedade civil, enfim. A gente sair não só daquela atribuição ordinária, que é a atribuição, às vezes, de peticionamento em processo, mas essa atuação extra, né? Essa atuação que a gente vê, que você está ali com um adolescente, todos eles vêm com uma carga de problemas muito grande. E se você simplesmente se manifestar sobre aquele processo, ok, você muitas vezes você fez o seu trabalho ordinário e tudo mais. Mas se você parar para ler ali o contexto de vida daqueles adolescentes, são muitas demandas. Então, às vezes, de um processo criminal, a gente já precisa, por exemplo, regularizar a paternidade, que aquele adolescente ele não tem o pai registral, muitas vezes convive com aquele pai, ou tem um pai socioafetivo.
com quem ele considera como pai, e não tem isso formalizado, a gente percebe que quando a gente regulariza isso, já muda a visão de vida. Ele tem agora ali um documento que ele tem o sobrenome que corresponde ao pai, né, que muitas vezes ele fala, aquele é meu pai, mas o sobrenome não bate, sempre são questionados. Então, ali a gente consegue, por exemplo, regularizar a documentação. A gente, por exemplo, está sendo criado pela avó. Vamos regularizar a guarda dessa situação, porque o que significa regularizar a guarda? É só um processo a mais? Não, a guarda que vai munir a avó, por exemplo, se o menino precisa fazer uma cirurgia, ela é responsável legal dele, né, para fazer a matrícula escolar, para fazer uma viagem. Então, são muitas demandas que se você for um pouquinho a fundo, você vai descobrir e o quanto isso gera uma consequência no futuro realmente daquele adolescente, no futuro daquela família, né? Porque às vezes um documento que ele não tem, ele não consegue, por exemplo, o primeiro emprego, né? Ele não consegue se inserir sequer no jovem aprendiz. Então, o papel da defensoria, apesar de ser processual, né, no âmbito ordinário, ele é muito além disso, né? Um processo que ali com a rede, que a gente atua muito com a rede, esse projeto mesmo, ele é em conjunto com a delegacia, então às vezes pensa assim, defensoria, defesa, delegacia ali, policial, como que eles estão num projeto em comum? A gente está num projeto em comum, num projeto com os mesmos intuitos, porque a gente percebe que o resultado é um só, né? A gente reeducando, socioeducando esses adolescentes, a gente tem uma diminuição do trabalho da polícia, né? A gente tem uma diminuição na quantidade de adolescentes que estão cometendo ato infracional. Então, realmente é uma rede, é um ciclo. É isso, doutora Bruna, muito obrigada pela conversa, né, aqui com a gente no Tom Maior. Deixo aqui também espaço aberto para novidades aí no programa Recomeço, nessas próximas etapas, o espaço aqui no Tom Maior está aberto. Muito obrigada, bom trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço. Se eu der um segundinho, eu queria até deixar o nosso contato. Caso alguém que está assistindo aqui queira fazer parte do projeto Recomeço junto com a gente, eu vou deixar aqui 2 números de celulares, o meu e o Dr. Kel, que são celulares funcionais. Quem tiver interesse de conhecer mais, de nos ajudar nessa proposta, o meu celular funcional é o 99486-8683 e o Dr. Kel, que é o 98407-4905. Muito obrigada, uma boa tarde. Só confirmando, o da senhora é 629-8486-8683 e o outro é 984... 07 4905. 4905. Esse é do doutor Kel. Então, ele é o delegado lá da DEPAI, da especializada de infracional. Tá certo, doutora Bruna, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, boa tarde. Eu repito,